bem. Tá cansativo de esperar essa quarentena passar, não é verdade? Ai, esperar é chato mesmo, como diz essa música, esperar tudo a seu formoso tempo é um problema. Nem me diga, eu tô cansado, eu queria ir pra escola. Queria ir pra escola, a gente lembra do tempo em que você era pra ir pra escola. É, né, era legal. Era muito legal, só que às vezes a gente também tinha preguiça de ir pra escola. Tinha? Sim, alguém tinha preguiça de levantar, né? No projeto Crianças Amigas da Escola, alguém não queria às vezes ir para a escola e agora que a gente gostaria de ir para a escola, a gente não pode, faz tempo, né? E essa questão de espera realmente é um problemão. Como diz a música que a gente tem que aprender a esperar é um problema, porque esperar não é exatamente a nossa facilidade. Sim, é. Né, Arthur? A gente realmente tem muita dificuldade em esperar. Algumas coisas foram muito difíceis para José também. É, né? O José precisou aprender algumas coisas muito difíceis. Difíceis por quê? Porque precisou... Eu sei! O quê? Esperar! Isso! Precisou esperar. E esperar nem sempre é uma coisa muito legal. Às vezes a gente fica... Quando as coisas demoram assim, né? Mas como? Espantado! Por que tudo demora tanto? E fica sem paciência. Não consegue acreditar que esse negócio demora tanto. Eu sei! Eu sei que tu sabe. Ou, quando demora demais, a gente fica cansado. Quem de nós já não ficou cansado nesse tempo de quarentena, né? Eu já fiquei bastante vezes cansada disso tudo, com saudades do que eu tinha. Algumas vezes eu fiquei assim mesmo, bastante triste. Eu também. Né, Arthur? A gente fica com saudades daquilo que a gente tinha e que agora a gente não pode ter. Normal, bem normal, faz parte da vida. Se faz. E também dá pra ficar assim, né? Isso é verdade. Então... A nossa cara de brava. Como é que é a sua cara de brava? Faz a tua cara de brava lá em casa. Como é que é? A minha é assim. Feia, né? E a minha? Nem queira fazer porque as crianças aqui vão ficar muito assustadas, né, pessoal? Vão ficar assustados com essa cara de brava. Mas às vezes a gente perde a paciência. A gente fica pensando, mas por que as coisas demoram desse jeito comigo? Por que demoram? Porque tudo tem um tempo certo para cada coisa acontecer na vida. E a gente precisa pedir para Deus a graça de fazer o que tem para fazer naquele dia. Por falar nisso, você já fez sua tarefa hoje? Eu já. Ótimo! Melhor mesmo é fazer logo a nossa obrigação e depois a gente pode ir para recreação. Mas pessoal, sabe, esperar foi um problema para o José também. Sabe quando? Sabe como? Você vai ouvir agora na terceira parte da história da vida de José. Preste muita atenção, depois a gente vai ter a nossa conversinha no final da história, tá bom? Beijo! De novo, o José estava enfrentando uma situação difícil, uma injustiça que ele não tinha culpa. Dessa vez, o senhor de José, o Potifar, colocou José numa cadeia, onde ficavam os presos que também o faraó prendia, pessoas que faziam algo errado contra ele. O carcereiro, o chefe da guarda, percebeu que José era um homem abençoado. Tudo que José fazia dava certo. E Deus estava com José lá na cadeia também. Então, o carcereiro passou a José a administração de todas as coisas do cárcere. E todas as coisas que aconteciam, José sabia, José administrava e Deus cuidava de José lá na cadeia. Houve um dia que as coisas estavam diferentes. Haviam 2 novos presos ali. O copeiro-chefe e o padeiro-chefe fizeram algo que deixaram o rei muito chateado e foram parar na cadeia. E naquela manhã,
Os dois estavam muito atrapalhados por causa de um sonho que tiveram. José percebeu que eles estavam assim, desanimados, e perguntou: "O que é que vocês têm?" "Ah, nós tivemos uns sonhos esquisitos e não sabemos o que isso significa." "Conte-me o sonho", disse José, "porque os sonhos pertencem a Deus e talvez eu possa ajudar e possa interpretar o que é." Então, o copeiro-chefe, a pessoa que dava o vinho, o suco de uva no copo do rei, disse: "Eu tive um sonho de um pé de uva com 3 galhos e que eu espremia as uvas dentro do copo do rei e o rei tomava." Isso quer dizer que 3 galhos são 3 dias e quer dizer que em 3 dias o faraó, o rei, vai perdoar o seu crime ou sua ofensa e você vai voltar a ser copeiro. Então o padeiro sentiu-se animado e contou o seu sonho também. Contou que acima da sua cabeça haviam 3 cestos de pães e que as aves comiam do cesto da cabeça dele. Então José disse: "A interpretação é esta, que em 3 dias o faraó vai tirar você do seu cargo e você vai ser morto. Não vai mais poder ser padeiro." E sabe o que aconteceu? Exatamente aquilo que José falou. Nossa, ele interpretou direitinho esse sonho. E ele falou para o copeiro-chefe: "Não esquece de mim, fala de mim para o faraó. Eu estou aqui na cadeia por um crime que eu não cometi, para que eu possa ser solto e não fique mais aqui." Sabe o que aconteceu? O copeiro voltou ao seu trabalho, caprichou tanto, se empenhou tanto, que esqueceu de José e do seu pedido. E de novo José teve que esperar, teve que ter paciência e teve que continuar fazendo a parte que lhe cabe com dedicação, porque Deus, na verdade, não deixou de estar com José lá na cadeia, não é verdade? Mas como ele precisou ter paciência e esperar. Legal, né, Arthur? Eu vou ler para você a passagem que a gente tem aqui, que fala sobre como Deus fez tudo formoso ao seu devido tempo. Presta atenção, aqui na Bíblia está escrito em Eclesiastes 3:11, assim, ó: "Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim." Nossa, nem sei se eu entendi. É, né? Tem coisas que é difícil a gente entender. Mas o que essa palavra quer dizer? Que Deus fez tudo bonito no seu devido tempo. Isso quer dizer que cada fase na vida da gente tem um propósito e que quando a gente vive ela, aprende o que tem para aprender naquele tempo, a gente vai para a próxima etapa. E Deus sabe o princípio, o meio e o fim de cada coisa. O José não sabia por que ele precisou ficar tanto tempo lá naquela prisão, mas mesmo assim ele fez bem a sua função. Ele caprichou, ele foi um bom administrador, ele não ficou brabo, nem emburrado, nem triste, nem chateado. Ele ficou às vezes preocupado, sim, mas não foi o constante dele. Quer dizer que a gente às vezes até pode ficar triste, mas a gente pode orar para Deus e pedir a paciência para fazer tudo no seu devido tempo. Tempo de estudar é tempo de estudar. Tempo de trabalhar, tempo depois de namorar, de casar. Aquela música, né? Temos que aprender a esperar. Então, cada fase da nossa vida é um preparo para a próxima que virá. E que Deus possa colocar paciência e graça no seu coração. Porque essa fase da infância, a fase da adolescência, ela vai passar. E tudo que você precisa aprender nesse tempo vai ser muito legal, porque depois lá na frente vai fazer toda a diferença. Ainda mais se você ama a Deus. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por cada fase. Obrigado pela infância de cada criança, Senhor, que está ouvindo essa história agora.
que tu possas abençoar também esse tempo de quarentena e de pandemia, que cada um de nós possa usar com muita sabedoria esse tempo e que depois, quando passar, quando a gente estiver em outras fases da vida, Senhor, que a gente possa ter experimentado, como José experimentou, a tua fidelidade e o teu cuidado. Nós te adoramos por isso, Senhor. Amém. Então, a lição de hoje é essa: esperar a coisa do tempo certo para cada coisa. Complicado, né? Eu também achei essa frase, foi estranha. Muito bem. Na atividade, capricha. O que você quer ser quando crescer e o que precisa fazer para chegar lá. Que Deus possa abençoar você e que você possa ter uma semana muito legal. E lembre-se, Deus estava com José e está contigo também. Ele nunca deixa a gente sozinho. Um grande beijo. Tchau. Até a próxima semana.